O Jornal do Meio-Dia está de volta e o Sindicato dos Aposentados Pensionistas de Mato Grosso alerta sobre as novas modalidades de golpes financeiros contra pessoas idosas. E é para explicar essas fraudes e como ficar alerta, atento diante dessas situações, que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o consultor jurídico do Sindicato dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Mato Grosso, Felipe Dorelheu. Boa tarde, consultor, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Quais os cuidados aí que os idosos, aposentados, pensionistas devem tomar para não cair na mão desses golpistas? Vamos lá. Primeiramente, tem algumas práticas, que podem ser adotadas. A primeira e a mais fundamental delas é evitar compartilhar qualquer documento pessoal, foto, dado bancário através do WhatsApp ou até mesmo ligações. Os bancos eles não entram em contato através do WhatsApp. Tem também uma outra medida que pode ser adotada, que é através do site ou aplicativo do Meu INSS. Esse idoso ele precisa ter um controle dos seus extratos, do que está sendo descontado, do que ele está recebendo. E aquela medida de ouro, que é para ele blindar realmente, para não entrar nenhum golpe, para ele não ficar suscetível a nenhum golpe, é solicitar o bloqueio do benefício dele para ingresso de empréstimos consignados. Doutor, o problema é que muitas vezes, para aposentados que em sua grande maioria recebem pouco, um salário mínimo, torna-se até uma proposta tentadora esses empréstimos, E aí, como tem funcionado essas fraudes? E a partir do momento que o governo diminuiu os juros, Como que fica essa questão dos consignados? Muitos bancos suspenderam, essa modalidade de empréstimo. Isso. Recentemente, através de uma decisão do Conselho de Previdência, eles reduziram essa taxa de juros, o que inviabilizou a continuação dessa operação, ou seja, dos bancos prestarem esse tipo de serviço. Num primeiro momento, houve alguns bancos privados e depois, inclusive, a Caixa Econômica Federal e o próprio Banco do Brasil suspenderam essas operações. Está em discussão a retomada de algumas medidas para concessão do empréstimo. Até porque o empréstimo, para aquele idoso que realmente precisa, ele é um meio muito bom, porque a taxa de juros ela é muito baixa. Então, às vezes, dependendo da necessidade, tudo que temos vivenciado para a obtenção de um dinheiro, de um empréstimo. E também se estuda aí uma outra medida, que é de criar uma espécie aí de limitação do comprometimento daquilo que o aposentado recebe no caso dele buscar um empréstimo consignado. Isso. Hoje em dia já temos essa limitação, através de lei, instruções normativas do próprio INSS, como resoluções do Bacen, eles impõem uma limitação para garantir aquele mínimo existencial, ou seja, aquele idoso ele pode ter somente 40% da sua renda comprometida para que não afete o sustento dele, pagamento de água, luz e demais gastos, que ele possa manter o seu mínimo para viver com uma qualidade de vida. E dispor desses 40% a fins de empréstimos e até o cartão consignado. Doutor, mudando um pouco de assunto, alguns julgamentos estão aí acontecendo, muito relevantes. Eu quero chamar a atenção para aquele que diz sobre o cálculo da aposentadoria do salário de benefício, da pensão por morte. Por exemplo, depois da reforma da Previdência, ela diminuiu drasticamente para os dependentes, E aí está no STF essa discussão, Atualmente a pessoa recebe 60% somente do benefício, antigamente era 100%. Qual o futuro dessas questões, Muitas outras ações estão discutindo se é constitucional ou não essa reforma e na visão, dos juristas, qual o futuro disso? Nós temos um entendimento, que recentemente tivemos uma grande vitória, que foi o julgamento do STF com relação à revisão da vida toda, Seguindo este mesmo raciocínio, embora tenha demorado aí praticamente 2 anos do processo sobre Estado, e sai ministro, entra novo ministro que assume o processo e proferem decisões, tivemos um empate aí que perdurou praticamente 1 ano, aguardando o voto de Minerva, e aí tivemos essa vitória com a revisão da vida toda. Seguindo nessa mesma linha de pensamento, eu acredito que com relação à pensão, em breve também teremos alguma posição, uma decisão do STF com relação a isso e que venha a beneficiar a todos pensionistas que recebem.
E o INSS? Essas filas quilométricas do INSS ainda continuam aí atrapalhando e muito, não é, a vida dos aposentados. Isso, já melhorou muito, né, através do aplicativo do Meu INSS, né, onde você tem à disposição ali inúmeros serviços, né, mas a gente sabe hoje, né, como estão essas agências. Qual o tempo médio hoje para um determinado benefício? Aposentadoria, por exemplo. Hoje, como que funciona no INSS? Você protocola o seu pedido, se for um auxílio, você precisa passar por uma perícia médica. Essas perícias acabam demorando pela ausência de profissionais ali. Essa daí é uma reclamação muito grande, não é? Isso. A gente chega a ter ali mais ou menos até 6 meses de espera. E aí, para esses casos, nós temos ingressado com algumas ações judiciais, porque a pessoa ela não pode ficar refém, aguardando, né, a boa vontade ali do INSS em realizar a perícia. E muitas vezes quando realiza ainda aquela perícia superficial e a pessoa está doente, mesmo assim não é concedido, né? Mas há outra questão muito preocupante também, né, doutor? O INSS não tem cumprido até determinações judiciais, né? Tem demorado muito nessa questão da revisão da vida toda, por exemplo, tem protelado, feito manobras aí para quanto mais tardar e benefícios decaírem, melhor, né? Como a classe dos advogados tem se manifestado, até em relação também ao Poder Judiciário, né? Para que o INSS cumpra decisões. Se a gente está esperando o benefício, já passou todo o processo e não recebe. Isso. Os processos anteriormente eles estavam sobrestados, ou seja, estavam aguardando a decisão do STF. Com essa decisão, né, tendo o escalonamento, né, aqui para as instâncias de base, né, a gente crê que esses processos vão voltar a caminhar, né, a ter o andamento, o processamento normal. E aí, na ordem do processo, né, dependendo de cada processo, tem que avaliar a fase que ele estava, se estava numa fase já pronto para ser sentenciado, se estava numa fase ali de início, né, então provavelmente o INSS vai contestar, né, vai ter todo o rito instrutório. Então, depende muito de cada processo. A palavra é paciência, então. Paciência. Mais paciência. Mais paciência. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Uma ótima tarde.